Cara, é bom demais nós estarmos aqui cantando, declarando que Deus é bom, declarando que Ele venceu a morte e hoje Ele vive. É muito bom nós declararmos essas coisas, cantarmos, mas melhor ainda é poder escutar e sentir a presença do Espírito Santo e estar aqui hoje. O Espírito Santo está passeando no nosso meio, você crê nisso? A palavra de Deus fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali Ele está, e Ele está aqui esta noite. Meu irmão, eu fico pensando, eu imagino se um dia o presidente da república viesse no nosso culto. Cara, como que seria assim o ambiente? Com certeza as pessoas estariam conversando do lado, olha lá o presidente. Com certeza, talvez em outras igrejas, né, aqui nós não temos esse costume, mas prepararia ali um lugar no fundo, uma cadeira ali separado. Eu quero te falar que o Rei dos Reis está aqui nesta noite. Como que você tem preparado o seu coração? Você sabendo que Jesus, Ele que é o Rei dos Reis, Ele que é o presidente dos presidentes, Ele que manda em tudo, Ele que com a sua boca falou, haja luz e houve luz, Ele que com sua boca fez o cego enxergar, Ele que com sua boca fez o paralítico andar, Ele está aqui esta noite. Ele está aqui passeando no nosso meio, Ele está falando no seu coração, Ele está ministrando no meu coração, Ele está aqui esta noite. Cara, e quando eu penso nisso eu fico muito empolgado. Sabe por que eu não estou falando aqui apenas para vocês, ou apenas o que eu acho, o que eu penso daquilo, não, eu estou falando o que Jesus está falando para mim, eu estou passando. E a presença de Deus, ela é tão real que talvez você esteja aqui essa noite, esteja triste. Mas cara, na presença de Deus você sai alegre. Talvez você esteja aqui e você esteja muito preocupado com o que irá acontecer depois. Talvez você esteja aqui, esteja passando por uma grande luta, talvez uma enfermidade, alguma doença. O nosso Deus, Ele está aqui, onde Ele está, tudo acontece. Onde Ele está, algo novo acontece. A presença dEle está aqui, e onde Ele está, tudo se move. Quando Ele fala para o vento parar, o vento para. Quando Ele fala para o mar acalmar, o mar acalma. Porque Ele está aqui. E quando eu penso logo que Ele está aqui, eu penso o seguinte, meu irmão, hoje o negócio vai pegar, porque Ele está aqui. Meu irmão, hoje o negócio, Deus vai falar com você, como Ele tem falado comigo durante essa semana. E eu quero falar sobre esse tema. Eu sou mesmo cristão. Você é considerado cristão? O que para vocês é ser um cristão? Poucas palavras aí, quem quiser compartilhar. O que é ser cristão? O que vocês acham assim? Olhando hoje, escutando essa palavra cristão, o que é ser cristão? Renúncia, serve, servir, pertencer, aceitar Jesus, se torna um cristão. Só que pensando, tudo isso é verdade, isso é um cristão verdadeiro, um genuíno, vive isso, serve, pertence, renúncia, tudo isso. Só que olhando para o mundo hoje, quando a pessoa chega em você e fala, você é cristão? Ou você pergunta para alguma pessoa, você é cristão? O que você logo pensa? Ela acredita em Deus, não é verdade? Então a pessoa que é cristã, ela é considerada cristã porque ela sabe que Deus existe. Então se eu sei que Deus existe e eu pertenço a uma religião, alguma religião cristã, eu falo alguma igreja cristã, logo eu sou um cristão. Ou talvez eu sou um cristão não praticante, eu não vou em nenhuma igreja, mas eu me considero cristão porque eu sei que Deus existe. Sabe, as pesquisas mostram que o Brasil, são em torno de 86%, em torno do Brasil, as pessoas, 86% das pessoas se consideram cristãs. Cara, é um número altíssimo, altíssimo. Somos considerados um país cristão. O nosso país, o Brasil, é considerado um país cristão. Nós não recebemos perseguição, nós somos livres, nós podemos ir em uma igreja. Há muitos cristãos, mais do que ateus, mais do que espíritas, há muitos cristãos, então o nosso país é considerado cristão. Porém, o Brasil é o sétimo dos países com mais desigualdade social. Porém, o país com maiores casos de depressão. Porém, está entre os 10 países com a maior taxa de criminalidade na pandemia. Porém, o país que mais mata homossexuais. Porém, é o 5º com maior taxa de violência doméstica. Apenas uns dados que eu peguei.
86% da população é considerada cristã. A política do nosso país é uma bagunça. Há roubo por toda parte. A gente sabe que a política é suja, sendo que 86% das pessoas são consideradas cristãs. E aí eu pergunto para você, como é que um país considerado cristão pode ser o 7º com mais desigualdade social? Como um país considerado cristão pode ter maiores casos de depressão? Como um país considerado cristão é o 10º com maior taxa de criminalidade na pandemia? Como um país considerado cristão é o país que mais mata homossexuais? Como é um país cristão se é o 5º com maior taxa de violência doméstica? E eu falo, prazer, somos o Brasil. Somos esses, cristãos, mas fazemos o que queremos. Cristãos, mas maltratamos os nossos irmãos. Cristãos, mas maltratamos aqueles que são diferentes de nós. Somos cristãos, mas nós fazemos o nosso jeito. Somos cristãos, mas nós somos da nossa forma. Será que somos mesmo um país cristão? Uma coisa para você, como seria um país cristão? Vamos pensar se 90% da população fosse realmente cristã. Como seria o nosso país? O que vocês acham? Oi? Justo. O que mais? Se 90% aí da nossa população fosse cristã de verdade, o que estaria diferente? Igualdade. O que mais vocês acham? Oi? Amor. Um amor sem igual. Se tudo isso fosse cristão de verdade, né? Cara, eu tenho certeza absoluta, se 90% da nossa população fosse cristã, mas com certeza, nosso país estaria entre os primeiros mundo. Mas com certeza, pelo que nosso país produz, pelo que nosso país é, as pessoas são muito talentosas. Cara, com certeza, se 90% da população fosse cristã, cara, nosso país estaria no topo. Mais uma vez eu pergunto para vocês então, o que significa ser cristão? Quem é um cristão? Será que o cristão é aquele que se batizou e professa uma religião? Eu me batizei na igreja católica quando era criança, eu sou cristão. Eu me batizei na igreja batista, eu sou cristão. Eu me batizei na igreja congregacional, eu sou cristão. Eu me batizei na assembleia, eu sou um cristão. Cristão é uma pessoa que professa a crença em Jesus, sabe que existe uma religião baseada nos ensinamentos de Jesus. Será que cristão é alguém que nasceu em uma família com tradição cristã? Será que o cristianismo, será que é realmente isso? Interessante, eu quero falar com vocês a respeito disso, sobre essa palavra cristão. E essa palavra cristão, ela é encontrada apenas 3 vezes na Bíblia. Apenas 3 ocasiões que nós vamos encontrar essa palavra, cristão. Eu quero então falar sobre, segundo a Bíblia, o que significa ser cristão. O que a Bíblia, nessas três palavras que são encontradas na Bíblia, o que o texto quer nos ensinar. Porque essa palavra apresenta na Bíblia somente 3 vezes. Eu quero então destacar sobre a palavra cristão na Bíblia. Ela está ligada a 3 conceitos diferentes. E o primeiro conceito nós vamos ver em Atos 11, o Rodrigo vai abrir, por favor, Atos 11, 25 e 26, Atos 11, 25 e 26, vamos ler lá então. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante 1 ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então ali em Atos 11 aparece a primeira vez a palavra cristão. Essa é a primeira vez que vai aparecer na Bíblia. O interessante é que Atos vai começar ali o início da igreja cristã, quando Jesus ele sobe aos céus. Atos 2 acontece o Pentecoste, ali começa então a igreja a se reunir no templo e nas casas, e começa ali a se tornar uma igreja. E então começou uma grande perseguição aos cristãos. E nessa perseguição aparece um homem chamado Saulo.
Saulo era um perseguidor dos cristãos. Saulo era um perseguidor, até então não existia essa palavra cristão, era um perseguidor dos discípulos de Jesus. Então Saulo era responsável, ele até conseguiu uma carta de um chefe para conseguir prender os cristãos. E ele então está presente também na morte de Estevão, no primeiro mártir, onde nós estudamos a respeito disso aqui no nosso primeiro sábado aqui no templo. Então ali começa a perseguição, e Saulo, um dia ele caminhando para Damasco, acontece ali a conversão de Saulo. Paulo então se converte, ele tem um encontro com Jesus, Jesus se mostra a ele, e ele então começa a buscar Jesus, só que tem um porém. Você imagine, alguém que perseguiu os crentes, os discípulos, alguém que perseguia, que queria matar os discípulos, agora se diz um discípulo. E aí aconteceu aquele medo dos discípulos falar: você não vai entrar aqui no nosso não, filho. Talvez você esteja entrando para querer matar a gente, para querer perseguir a gente, então não. E aí Paulo então recebe um não dos discípulos, e ele fica meio desamparado até aparecer Barnabé. Barnabé então ele vai procurar Saulo em Tarso, e então quando ele encontra, o texto nos mostra, quando ele encontra, ele leva para Antioquia, e ali em Antioquia então começa um ano inteiro eles trabalharem bastante na igreja, e eles então trabalham bastante, e então ali os discípulos foram chamados pela primeira vez a palavra cristãos. O interessante é que os romanos, eles que apelidaram os discípulos de Jesus de cristãos. A palavra cristão, ela basicamente, biblicamente, em original, ela vem do grego, ela significa pequenos cristos. Então, a palavra, o significado de cristão é pequenos cristos. Então, talvez os perseguidores ali, eles colocaram isso: olha, aqueles são os pequenos cristos, aqueles que se dizem como Jesus o Cristo, aqueles que imitam o Cristo. Então a primeira vez que aparece a palavra cristão, o conceito quer vir trazer para nós que ser cristão é ser semelhante ou parecido com Jesus. Eles foram chamados de cristãos porque eles eram parecidos com Jesus. Eles foram chamados de cristãos porque não existia diferença entre eles e Jesus. Cara, como é forte isso. Porque para nós a palavra cristão é alguém que confessa Jesus, que fala que Jesus existe. Agora aqui nós vamos ver que essa palavra cristão é alguém que é idêntico a Jesus. Imagina os romanos verem aqueles discípulos e eles citarem assim: olha, aqueles caras ali são cristãos. Imagina eles zoando, né? São cristãos os caras lá, os caras se dizem parecidos com Jesus. Os caras querem seguir Jesus, quer fazer o que Jesus faria. Meu irmão, imagine a honra. Imagine a honra. Talvez hoje seja até bonito você se dizer cristão, mas você imagine a honra de você ser perseguido. Imagine a honra de você ser chamado cristão pela primeira vez, porque você é parecido com Jesus. Romanos 8:29 vai dizer o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, aqueles que conheceu Jesus, Jesus também o predestinou, Jesus os escolheu para serem conforme a imagem de seu Filho. Jesus escolheu os seus, Ele predestinou os seus antes da fundação do mundo, conforme para ser imagem e semelhança do Filho. 1 Coríntios 11:1, torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo falando: olha, podem me imitar como eu imito a Cristo. E aí eu pergunto para você: você é cristão? Será que as pessoas veem em você Jesus, um pequeno Cristo? Sabe, eu logo comecei a pregar aqui na igreja, eu tinha em torno de uns 12 anos, e eu era muito chamado de pastorzinho, de pastor Valdir, até sou meio parecido com meu pai, e as pessoas me chamavam assim na rua, nas lojas, e para mim era uma honra ser chamado meu pai. Eu amo meu pai, e para mim era uma honra pelo ministério dele, até hoje assim, se eu for, 10% do ministério do meu pai, glória a Deus por isso, é uma honra. Agora imagine a honra de ser chamado cristão, porque você é parecido com Jesus. E eu faço a pergunta para você: com as suas atitudes, você está mais parecido com Cristo ou parecido com o diabo? Com o que você fala, o que você vive, com o que você tem parecido?
Como que as pessoas podem te chamar? Qual apelido as pessoas vão te dar? Vou contar uma história para vocês. Existia nos Estados Unidos um médico, um homem. Ele era médico, ele era um médico muito famoso na Inglaterra. Ele era um médico muito famoso na Inglaterra. Porém, ele decide um dia deixar a sua nação. Ele decide um dia deixar o seu conforto. E ele então se entrega a Jesus. Então ele decide ir para o campo missionário. E ele decide ir para uma aldeia muito pobre na África. E ele então vai para essa aldeia na África. Então ele começa a trabalhar, a se entregar para aquele povo. Ele começa a amar aquelas pessoas. Ele começa a servir aquelas pessoas. Ele renuncia às coisas que ele tinha. Ele começa a servir, amar aquelas pessoas, aqueles africanos. Até que certo dia ele morre. E então, quando ele morreu, os missionários que foram para substituí-lo chegaram na aldeia. Quando eles começaram a apresentar Jesus, falar de Jesus para aquele povo, eles disseram: nós conhecemos Jesus. Rapaz, Jesus estava aqui esses dias atrás. Imagina, as pessoas começaram a chegar, os missionários chegaram: olha, a gente quer apresentar Jesus, Ele é a paz. Os caras olham, escutaram aquilo: opa, rapaz, será que o missionário se chamava Jesus? A gente quer apresentar você, Jesus, Ele é a alegria. Os índios escutando isso, os africanos escutando isso: pai, será que o missionário era Jesus mesmo? Os missionários chegando e falando: olha, Jesus, ele é amor. Jesus, eles começando a falar de Jesus: Jesus pode mudar a sua vida, Jesus, Ele é diferente, Jesus, Ele faz tudo diferente. Aí os caras falaram: opa, era missionário. Vocês estão falando do missionário? É isso mesmo que vocês estão falando? Porque esse missionário, ele é igual a Jesus. As autoridades da Inglaterra mandaram buscar o corpo do David naquela aldeia na África, para sepultar em solo inglês. Porém, os africanos disseram: essa história é real, existiu esse homem. Vocês podem levar o corpo, mas o coração dele é nosso. Ele deu o seu coração pela África. Ele se entregou pela África. E literalmente, eles abriram o corpo, tiraram o coração daquele homem, levaram o corpo para o solo na Inglaterra. Então, existe hoje 2 túmulos de David. Um na África, naquela aldeia, com seu coração. E outro na Inglaterra, com seu corpo. Se seu cristianismo não transforma a sua vida, você não é um cristão. Se o seu cristianismo não muda a sua história, você não é um cristão. Se o seu cristianismo não transforma quem você é, você não é um cristão. Se o seu cristianismo não faz você deixar o velho homem para trás, você não é um cristão. Você é sim um seguidor de uma igreja. Você é sim alguém que vai em alguma igreja, se diz religioso, mas cristão você não é. Se você diz que é cristão, mas não tem a sua vida transformada por Cristo, sua fé é falsa, sua vida é falsa. Se você é um verdadeiro cristão, viva como imitador de Cristo. Se você se diz um cristão, seja um ótimo marido. Se você se diz um cristão, seja uma ótima esposa. Se você se diz um cristão, seja um ótimo amigo. Se você se diz um cristão, seja um ótimo filho. Se você se diz um cristão, seja um ótimo chefe. Se você se diz um cristão, seja um melhor empregado. Imite a Jesus. Imite a Jesus. O cristão prova que é filho de Deus pela imitação do Pai. O cristão prova que é filho de Deus, não porque ele fala que é filho, mas porque ele é parecido com o Pai. Rapaz, sabe como que o Pedro prova? Eu não preciso fazer DNA. Eu olho para o Pedro e vejo: rapaz, é meu filho mesmo. Porque ele é parecido comigo. E a pergunta que eu faço para você: você é parecido com Jesus? Em sua casa, você é parecido com Jesus? No seu trabalho, você é parecido com Jesus?
Na sua escola você é parecido com Jesus? Na sua faculdade você é parecido com Jesus? Sabe, nós estamos aqui, nós cantamos aqui, é muito fácil ser parecido com Jesus. Cantar, levantar as mãos e ouvir a palavra, cara, isso é muito fácil. Mas sabe onde você mostra que você é cristão? É lá fora, é com a sua vida. Por isso, nesta noite, se você se diz cristão, prove que você é filho de Deus, imitando Jesus. Amém? O segundo texto eu vou pedir para o Rodrigo colocar, Atos 26, 28. Segunda vez que vai aparecer essa palavra cristão. Atos 26, 28. Alguém lê, por favor? Beleza, aqui Paulo, ele estava no seu 5º julgamento. Esse era o 5º julgamento que Paulo estava passando por ser discípulo de Jesus. Como eu falei para vocês, existia ali uma perseguição. Então Paulo estava ali no seu 5º julgamento, e ali ele então tem aquela conversa com o rei Agripa. Agripa não é uma mulher, tá gente? É um homem, é um rei. E ele está naquela conversa, naquele julgamento, mais uma vez, mesmo com aquelas pessoas querendo matar Paulo, mesmo aquelas pessoas julgando Paulo, querendo prender a Paulo, ele começa a falar de Jesus. Naquele julgamento, mais uma vez, em todos os julgamentos, Paulo vai falar sobre a ressurreição, sobre a morte e sobre Jesus. Ele aproveita aqueles momentos com aquelas pessoas para ter uma conversa a respeito de Jesus. Paulo poderia se defender, poderia colocar vários motivos, que ele não merecia ser preso, que ele não merecia ser morto, mas não, o propósito da vida dele era falar de Jesus. Por isso, segunda vez que aparece essa palavra cristão, ser cristão é ter coragem de testemunhar, é ter coragem de falar a respeito de Jesus. Rapaz, Paulo ele estava para ser preso, Paulo estava para ser morto, e naquele 5º julgamento ele continua falando com aquele rei, com Agripa, sobre Jesus. Paulo lhe defende com muita coragem a sabedoria, com muita coragem e sabedoria a sua fé naquilo que ele acreditava. E cara, foi uma conversa tão convincente que o rei vai falar: olha, por pouco eu me torno cristão, mas falta pouco para me tornar um cristão. Olha o que o cara vai falar para Paulo: Paulo, olha, o seu testemunho é tão forte que falta um pouquinho para eu viver como cristão. Sabe, então, aquela conversa que era para ser uma defesa de Paulo, ele aproveita para falar de Jesus. E aqui aparece a segunda vez então essa palavra cristão. E aqui eu quero trazer para vocês é que nós temos o dever, o cristão ele tem um dever de falar sobre Cristo. O cristão tem um dever de testemunhar quem Cristo é. Atos 4, 19 e 20. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os caras também estavam ali no julgamento. Pedro e João estavam no julgamento. Eles falam: olha, não dá para a gente não falar daquilo que a gente viu, daquilo que a gente escutou. Não tem como, não existe possibilidade da gente chegar aqui e não falar daquele homem que mudou as nossas vidas. Não existe a possibilidade de eu vir aqui e saber que há tantas pessoas que não ouviram a respeito de Jesus e não falar de Jesus. Não existe essa possibilidade. Um dia eu fui numa escola de música lá em Curitiba, e estava acontecendo um recital, a escola era muito grande. E eu trabalhava de capelão numa escola, e essa escola de música tinha uma parceria com essa escola estadual. E eles me convidaram para eu dar uma palavra ali. E até teve homenagem para os professores, a gente cantou as músicas. E sabe, não existia nenhuma possibilidade, era apenas para eu falar e orar para aquelas pessoas. Apenas homenagear os professores e cantar uma música, cantar aquela música do Anderson Freire. Raridade, lembro até hoje. Eu lembro que, cara, eu vi aquele tanto de gente. Eu sou cristão, eu sou parecido com Cristo. Por isso eu peguei o microfone e comecei a falar de Jesus para aquelas pessoas. Sabe, você que se diz cristão,
se realmente você é cristão, se realmente Jesus transformou a sua vida, não tem como você ficar calado. Não tem como você não falar. Não existe a possibilidade de você não testemunhar. Você sabe, tem uma frase, alguns falam que é de Assis, não tem certo de quem é essa frase. Mas essa frase diz o seguinte: olha, pregue o evangelho, se possível fale. Eu usava essa frase, mas hoje eu acho essa frase uma frase contém heresia. Porque, cara, a gente precisa confessar, falar de Jesus. Claro, a gente tem que viver, mas é necessário sim você falar para o seu chefe a respeito de Jesus, a respeito do amor. É necessário sim você falar para aquele amigo que está do seu lado, que não conhece a Jesus, que não busca Jesus, que não é um cristão no sentido que nós estamos falando aqui agora. É necessário você falar desse amor. É igual quando você vai num lugar muito top, ou você escuta uma música massa demais. Eu não sei se vocês são assim, mas eu, quando escuto uma música top, cara, eu coloco direto, todo momento. Eu apresento para o meu amigo, eu falo para ele, cara, eu mando para o Gustavo, mando para o Cleber, mando para os meninos: olha, escuta essa música aqui, mano, que massa que é essa música. Porque aquela música me contagia, aquela música tem um sentido para mim. Assim é com Jesus. Se realmente Ele contagiou, Ele mudou a tua vida, você precisa falar desse amor que te transformou. Romanos 1,16 vai dizer o seguinte: olha, não me envergonhe do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho de falar de Jesus. Eu não me envergonho de falar daquele que mudou a minha vida. Jesus teve vergonha de nós? Alguém aqui, imagine, você morrendo numa cruz, seminu. Você caminhando na estrada, você andando na cidade cheia de pessoas, olhando para você e você quase nu. Jesus não pensou: meu Deus, que vergonha, as pessoas estão me olhando, eu não precisava passar por isso aqui, mas é por causa do Felipe, aquele cabeçudo. Jesus, que vergonha. Jesus não pensou isso, Jesus não teve vergonha. Mesmo assim Ele se entregou. Ele passou pela sua maior humilhação, a maior humilhação que um homem, que alguém pode passar. Ele passou por mim e por você. E aí você fala: nossa, eu fui humilhado pelos meus amigos quando eu falei de Jesus, quando eu chamei para a igreja. A gente não sabe o que é ser humilhado. Muitos crentes, muitos cristãos são como verdadeiros agentes secretos, né? Não fala, não sabe. O dia que você fala que você é de uma igreja, ou que você é discípulo de Jesus, as pessoas até abrem a boca: meu Deus. Na verdade, cristão hoje é muito fácil ser, pelo que as pessoas falam. Se você é um verdadeiro cristão, tenha a coragem de testemunhar sobre Jesus. Tenha a coragem de chegar na sua casa e falar: mãe, Jesus mudou a minha vida, mãe. Tenha coragem de falar para o teu amigo, de mandar uma mensagem: mano, vamos comigo sábado para a igreja, cara, que Jesus mudou a minha vida, eu quero que Ele mude a tua vida também. Tenha coragem de falar para aqueles que estão tristes: Jesus é alegria. Tenha coragem de falar para aqueles seus amigos, e para de ficar mandando mensagem, pregação de pastor tal. Não, fale você, cara, você é a testemunha. Jesus mudou a sua vida, não foi do pastor, não foi do Felipe, foi a sua vida que Jesus mudou. Então fale sobre aquele que mudou a tua história. Tenha coragem. Por último, o texto que vai finalizar nossa mensagem, vai ser a última vez que vai aparecer a palavra cristão, 1 Pedro 4, 15 e 16. Vai ser a última vez que vai aparecer a palavra cristão na Bíblia. 1 Pedro 4, 15 e 16. Vamos ler lá então. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifica a Deus por meio desse nome. Última vez que vai aparecer essa palavra, vai tratar a respeito do sofrimento. Os cristãos estavam passando uma grande perseguição nessa carta de Pedro.
mas eles estavam perdendo bens, dinheiro, eles estavam perdendo família, eles estavam perdendo pai, estava acontecendo morte. Se você negasse Jesus, se você não negasse, eles matavam seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho na sua frente. E agora então Pedro vai falar: olha, se algum de vocês sofre, que seja por causa de Cristo. Que seja por causa de Cristo, não seja pelo salário do seu pecado, mas seja por causa de Cristo, não seja pela consequência daquilo que você fez, mas que seja por causa de Cristo. Por último então, ser cristão é estar disposto a sofrer por Jesus. Mateus 10, 34 e 39, você pode abrir por favor, Rodrigo? Mateus 10, 34 e 39. Mateus 10, 34 e 39. O texto vai dizer o seguinte: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim para trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Isso aqui acontece direto, não precisa nem ser de Jesus, né? A nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família, outras versões, de sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Que texto forte, cara. Jesus falando, olha, eu não vim para trazer paz. Eu não vim para que sua mãe ame você. Nossa, filho, você está indo para a igreja. Nossa, filho, você está sendo um cristão, uma cristã. Você está sendo um exemplo. Não, eu vim para trazer o caos mesmo. Eu vim para que o filho seja contra o pai. Eu vim para que o pai seja contra o filho. E aqui nesse sentido, não é que o filho vai se rebeliar e vai ser rebelde com seu pai, ou que o pai vai maltratar o filho. Não, no sentido é que aquele que confessa a Jesus, que o pai não concorda. Aquele pai que confessa a Jesus, que o filho não concorda. Você imagine você falar que você é um cristão, e seu pai ou sua mãe não concordar, e você ser perseguido dentro da sua casa. Eu lembro que logo que eu assumi a liderança, que vários sofreram perseguição. Adolescentes, que começaram a vir na igreja, começaram a servir. Alguns que não tinham suas famílias aqui na igreja, começaram a sofrer perseguição. E alguns estão até aqui, firmes. Sabe, aquele que encontra a sua vida, aquele que se diz: nossa, eu me encontrei no meu negócio. Nossa, eu agora estou contente, eu estou feliz. Cara, você pode até se encontrar na sua faculdade, num trabalho, você pode se encontrar. Mas você vai perder isso um dia. Seja na morte ou seja alguma coisa vai acontecer. Mas aquele que perde a vida por Jesus, esse ganha. Aquele que se entrega, aquele que nega o seu eu, que renuncia, como Gustavo falou, aquele que decide se humilhar, servir o próximo, aquele que decide perdoar, aquele que decide amar, esse achou a vida. Então ser cristão é sim sofrer. Ser cristão é sim você negar as suas vontades. Você vai sofrer quando você estiver com vontade de fazer aquilo. Você vai lutar, vai sofrer, mas você vai dizer: não, eu sou um cristão, eu sou como Jesus, eu sou parecido com Jesus, eu não vou mais viver assim. Eu lembro, a maioria que sabe, mas quando meu pai se converteu, ele tinha 16 anos, quando Jesus mudou a vida dele. E ele ganhou uma Bíblia, e ele começou a frequentar a igreja, e meu avô batia na Bíblia quando meu pai estava lendo. Meu avô era de uma família muito católica, só que meu avô não concordava em meu pai ir para uma igreja evangélica. E meu pai sim foi perseguido. Meu pai falava que na igreja, alguns momentos meu pai me contou que meu avô ele trancava a casa para não deixar meu pai entrar, quando meu pai ia na igreja. Meu pai foi perseguido, porque ele se converteu. Até que, alguns anos atrás, nós estávamos em Miranorte, morando lá, e meu pai teve a honra de batizar o meu avô. Jesus mudou a vida do meu avô também. Meu pai foi perseguido, mas ele ganhou. Sabe, talvez você vai ser perseguido aqui por você falar que você não fuma.
Talvez você vai ser perseguido aqui por você falar que não pula fila. Talvez você vai ser zoado por você falar que não bebe. Talvez você vai ser zoado por falar que você vai na igreja, que você vai na sala de oração, que você faz isso, que você faz aquilo, que você lê a Bíblia. Talvez você vai ser zoado, vai ser perseguido. Nada se compara com o que Jesus fez por você. Mas nada se compara. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Felizes são os que sofrem perseguição. Mateus 5 vai nos dizer isso. Olha, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Coloca o texto, por favor, Rodrigo. Mateus 5:10. Mateus 5:10. Ô, Júlio, você lê, por favor? Pode mudar para 11. Pedir para a Thalita ler, por favor. Olha o que Jesus está dizendo, primeira aula do Sermão do Monte. Felizes são os que são perseguidos por minha causa. Esses encontraram a felicidade. Esses sabem o que é viver. Esses sabem o que é viver de verdade, porque eles encontraram a vida. 2 Timóteo 1:12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso. Paulo falando a Timóteo, olha, por essa causa, por seguir a Jesus, eu sofro, mas eu não me envergonho por essa causa. Na verdade, eu fico feliz, porque eu sou perseguido por causa de Jesus. 2 Timóteo 3:12, Paulo continua ainda falando a Timóteo, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Sabe, por isso que eu entendo nesse texto aqui, que se você não é perseguido por alguém ou por alguma causa, porque você faz algo, você tome cuidado com o cristianismo que você está vivendo. Não sei se vocês concordam isso comigo. Mas cara, você está negando várias coisas, às vezes família, às vezes um final de semana com sua família, uma segunda com sua família, você está negando um domingo à noite com sua família. Você vai ser perseguido por alguma causa, por isso que Paulo fala, olha, todos os que desejam viver com Jesus serão perseguidos. Você vai sofrer talvez perdendo amigos. Você vai sofrer com a sua família, às vezes não aceitando a sua forma de viver. Você vai sofrer por negar algumas coisas. Nenhum sofrimento se compara com aquilo que Jesus sofreu por mim e por você. E aí eu concluo dizendo, você é um verdadeiro cristão? Você precisa ser um imitador de Cristo. Se você se diz um cristão, você precisa ser um imitador de Jesus. Se você se diz um cristão, você precisa ter a coragem de falar de Jesus. Se você se diz um cristão, você precisa estar disposto a sofrer por Jesus. Amém? Convido você a fechar os seus olhos. E ainda com esse fundo, eu quero convidar você a se colocar diante do Senhor e se questionar se você é realmente um cristão. Será que realmente você é um cristão? Você é um imitador? Você é parecido com Jesus? Será que realmente você é um verdadeiro cristão, aquele que fala a respeito de Jesus? Será que realmente você é um cristão? Será que realmente você está disposto a sofrer por Jesus? Jesus te chama essa noite a ser parecido com Ele. Jesus te chama nessa noite a você falar sobre Ele. Jesus te chama nessa noite a você sofrer por Ele. Feliz aqueles que são perseguidos em meu nome. Esses encontraram a felicidade. Esses encontraram a felicidade. Se questione aí no seu lugar. Será realmente que eu sou um cristão? Será que eu não sou apenas um mero religioso? Alguém que vai numa igreja? Alguém que faz alguma coisa na igreja? Alguém que é filho de crente? Alguém que é filho de católico? Alguém que é filho de alguém cristão? Será que realmente eu sou um verdadeiro cristão? Alguém que imita Jesus?
Decida nessa noite a viver como Jesus. Decida nessa noite a se humilhar, a se render a esse Jesus. Decida nessa noite a falar, a testemunhar a respeito de Jesus, a sofrer, esteja disposto a sofrer por esse nome. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Jesus, que desafio é ser um cristão. Jesus, às vezes nós somos meros religiosos. Jesus, nos perdoa, porque às vezes nós achamos que por estarmos em uma igreja, ou por acreditar que o Senhor existe, nós nos achamos cristãos. Nos perdoe, Deus, porque por acharmos que os nossos pais são cristãos, nós também somos. Nos perdoe, Deus, por achar que é trabalhando na igreja que eu me torno um cristão. Por achar que me tornando um pastor eu me torno um cristão. Me perdoe, Jesus. Deus, nessa noite nós estamos aqui orando, pedindo para o Senhor ajuda a ser um verdadeiro cristão. Nós queremos, Jesus, te imitar. Nós queremos, Jesus, ser parecidos com o Senhor. Nós queremos falar do Senhor, aquele que transformou nossas vidas. Nós não queremos ficar quietos, nós queremos testemunhar, nós queremos falar. Deus, nós queremos sofrer pelo teu nome. Nós estamos dispostos a sofrer por esse nome que sofreu por nós. Nós entregamos as nossas vidas mais uma vez. Nós entregamos, Jesus, que nesta noite haja aqui jovens e adolescentes parecidos com Jesus. Por isso nós vamos cantar nesta noite mais de Ti, Deus, mais do Senhor nas nossas vidas, Deus. Deus, mais do Senhor, mais na escola, mais em casa, mais do Senhor, Deus, que nós sejamos como o Senhor. Por isso, Deus, nós oramos para que o nosso eu diminua, para que o Felipe suma, mas para que o Senhor apareça, Jesus. Para que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus, para que as pessoas possam olhar para nós e ver que há algo diferente, há alguém diferente, há uma alegria diferente, há uma paz diferente, há um amor diferente. Transforme as nossas vidas, Jesus. Nós queremos ser parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Convido você a ficar em pé do seu lugar.